Então, pessoal, a gente viu que na gastrulação tem a formação dos folhetos embrionários ou folhetos germinativos, tá? Que são os três que a gente viu. A ectoderme, mais externa, a mesoderme no meio e a endoderme mais para dentro. A gente tem informações características, ocorrem de forma diferente dependendo do organismo, como a gente viu, tá? Mas tem esses três folhetos germinativos ou folhetos embrionários. Agora, isso que a gente viu, né? A gente viu em anfioxo, a gente viu isso acontecer em anfíbios, a gente viu isso acontecer em aves, a gente já tinha visto em mamíferos. Esses organismos são organismos que a gente chama de triblásticos. Está escrito aqui. Triblásticos. Por quê? Porque eles têm 3 folhetos germinativos. Ok? Mas nem todo... Perdão pelo barulho. Mas nem todo animal é assim, tá? A gente tem animais que têm um número diferente de folhetos germinativos. Então, os animais triblásticos, né, todos os vertebrados são triblásticos. Todos os vertebrados têm ectoderme, endoderme e mesoderme. Então, organismos triblásticos são aqueles que têm os 3 folhetos germinativos: ectoderme, mesoderme e endoderme. Quais são esses organismos triblásticos? Seres humanos e outros mamíferos, né? São triblásticos, têm esses 3 folhetos germinativos. Répteis, aves, anfíbios e peixes, ou seja, o restante dos vertebrados, também são organismos triblásticos. A maioria dos animais invertebrados, eles são triblásticos também, tá? Então, eu botei aí um polvo, um inseto, 2 insetos, né? Anelídeo. Tudo isso é triblástico, também tem ectoderme, endoderme e mesoderme, né? Não necessariamente nessa ordem, né? Se for de fora para dentro, é ectoderme, mesoderme, endoderme, né? Certo? Tudo organismo triblástico. Então, a gente vê, a gente tem uma grande variedade de espécies, de organismos, de grupos animais que são triblásticos. Tem os 3 folhetos germinativos e a gente já viu em outro vídeo que cada um desses folhetos germinativos, as células vão dar origem a grupos diferentes de estruturas. Tá bom? Bom, a gente tem também os organismos diblásticos, que eles têm apenas 2 folhetos embrionários. Os únicos animais cujos embriões apresentam apenas 2 folhetos germinativos ou folhetos embrionários são os quinidários. Esse grupo quinidário é o quê? Já falei uma vez isso aí. É o grupo que inclui águas-vivas, anêmonas, corais. Tá certo? Então, as águas-vivas, anêmonas e corais são do mesmo grupo de animais chamados quinidários. Olha só, coral é um animal, o espectro para a gente lembra mais uma planta, né? Mas é um animal. E eles têm apenas 2 folhetos germinativos. Eles só têm ectoderme e endoderme. Não tem mesoderme. Ok? Então são organismos diblásticos. Perfeito? E a gente tem também outro grupo de organismos que são as esponjas. As esponjas, elas possuem uma única camada indiferenciada de células, tá? E portanto elas não têm diferenciação de folhetos embrionários. Então a gente pode dizer que elas são organismos monoblásticos, por ter apenas um folheto embrionário. Mas muitos autores nem usam esse termo para elas. Simplesmente diz que as esponjas não têm folheto embrionários, elas só têm células indiferenciadas. Ok? Então, pela formação, o número de folhetos embrionários formados, a gente tem
uma classificação de animais em 3 grupos: os triblásticos, os diblásticos e os monoblásticos. E essa classificação tem um significado evolutivo associado, né? Os organismos triblásticos vão ser mais próximos evolutivamente entre si do que dos diblásticos ou monoblásticos e assim por diante. Outra divisão importante de organismos que a gente pode fazer com relação a desenvolvimento embrionário, e que é uma divisão, uma classificação que tem uma certa significado evolutivo, é a diferença entre organismos deuterostomados e protostomados, também chamados de deuterostômios e protostômios, dependendo do local que a gente lê. O que é isso, gente? Bom, isso tem a ver com aquele blastóporo, aquela ligação do arquêntero com o lado externo, tá? Formado ali na blástula. Então, vertebrados e outros cordados, né? Os animais que têm notocorda, assim como os equinodermos, ouriço do mar e estrela do mar, equinodermos, ouriço do mar e estrela do mar, o blastóporo, aquela ligação do arquêntero com o meio externo, vai dar origem ao ânus. Ao ânus. Ok? Então, a boca forma-se posteriormente no lado oposto do arquêntero. Então, as duas entradas, saídas, sei lá, as duas conexões do tubo digestório com o lado externo, que é boca e ânus, né? Elas vão estar formadas ali a partir do arquêntero, mas o blastóporo, que é a primeira conexão, vai formar o ânus nos vertebrados, outros cordados e equinodermos, e se forma primeiro, e a boca vai se formar posteriormente. Esses animais são chamados de deuterostomados ou deuterostômios, certo? Então, os deuterostomados ou deuterostômios incluem os vertebrados, mamíferos, outros vertebrados, outros cordados e equinodermos, e o blastóporo forma o ânus, a primeira cavidade, a primeira conexão do tubo digestório formado, conexão com o meio externo, né? Vai ser o ânus, né? Talvez isso explique porque o ser humano faz tanta besteira. E os protostomados? Bom, nos outros animais, os outros animais triblásticos, tá? A gente está falando de triblásticos. E animais. Então, nos outros animais com um tubo digestório completo, quer dizer, tubo digestório com duas conexões, tem uma entrada e uma saída, né? Para comida, ok? O que mais possa entrar ou sair não importa. Mas o funcionamento digestório normal seria a entrada pela boca, né, do alimento, né, vai ter a digestão e a saída dos restos pelo ânus. Então isso é um tubo digestório completo. Nos outros animais com tubo digestório completo, como nematódeos, moluscos, anelídeos e artrópodes, o blastóporo origina a boca. Então a primeira conexão do tubo digestório com o meio externo formado é a boca nesses animais. O ânus vai aparecer posteriormente no lado oposto. Esses animais são chamados protostomados ou protostômios. Perfeito? Então, um resuminho aí, bem característico. Agora eu mudei o nome aqui, botei protostômios e deuterostômios, né? Mesma coisa que protostomados e deuterostomados. Então, protostômios são os animais invertebrados,
O blastóporo origina a boca, primeira conexão tubo digestório com o meio externo é a boca, formada, né? Os deuterostômios incluem mamíferos, répteis, aves, anfíbios, peixes, equinodermos, outros cordados também. E o blastóporo origina o ânus. Por isso que o ser humano faz tanta besteira. Ok? Outra coisa que a gente vai falar, então, uma consequência importante do tipo de desenvolvimento embrionário, vai ser a formação dos eixos corporais. A formação dos eixos corporais é um dos fenômenos mais importantes que ocorre no processo embrionário. Tá certo? O que é isso? Bom, a gente tem 3 eixos do desenvolvimento completo do embrião. 3 eixos corporais, que é o eixo dorso ventral, o eixo antero-posterior e o eixo direito-esquerdo, tá? Então esse é o eixo de organização do corpo do organismo, tá? Dorso ventral significa a determinação de um lado aqui do bicho que vai ser o dorso, as costas, e o outro lado oposto que vai ser o ventre, né? O ser humano é essa parte aqui que tem o peito, a barriga, né? E a gente tem o eixo antero-posterior, a parte que vai ser a parte anterior do bicho, que é onde vai ter a cabeça, a boca, o olho, né? A parte da frente do bicho, né? E o outro lado oposto vai ser o lado posterior, onde fica a cauda, né? A parte de trás, né? O ânus, né? Para nós seres humanos, somos bípedes, isso fica um pouco diferente, né? Anterior e posterior, na verdade, fica para cima e para baixo, né? A cabeça em cima, o ânus, os órgãos genitais no lado posterior fica para baixo. Mas na maioria dos animais que andam, né, com a cabeça para frente e o resto do corpo para trás, a parte anterior é a parte que está para frente, a posterior é que está para trás. E o eixo direito-esquerdo, que é totalmente dependente, na verdade, dos outros 2 eixos. Um lado é o direito, outro lado é o esquerdo, né? E eles são simétricos. Interessante. Enquanto o dorso ele é diferente do ventre, tem estruturas diferentes, órgãos diferentes, né? O lado anterior é diferente do posterior, né? Tem a cabeça aqui, o cérebro, o olho, totalmente diferente do lado posterior. Já no eixo direito-esquerdo, eles formam lados simétricos, né? Os 2 lados são simétricos, têm cópias das estruturas, órgãos espelhadas em cada lado. Então, todo embrião animal desenvolve 3 eixos embrionários. Isso não é bem verdade. Coloquei isso aqui, mas todo embrião animal triblástico desenvolve 3 eixos embrionários. Isso é verdade? Not at all. Também menti. Então, não é todo embrião. Está errado. Alguns embriões, a maioria dos embriões animais desenvolve 3 eixos embrionários, tá? Com exceções, tá aqui, né? Por isso que eu falei que não é verdade. Bem, então, quase todos desenvolvem 3 eixos embrionários. Mas tem exceções, que são as esponjas, que a gente falou que nem folheto germinativo tem esse bicho, muito menos eixo corporal. E também a exceção dos quinidários, águas-vivas, anêmonas e corais, que não vão formar esses 3 eixos corporais. A gente vai ver o que vai formar depois. Então, a gente tem aqui o zigoto, né? Esse zigoto aqui está com um polo vegetativo e um polo animal. Então, parece ser talvez aí originário de um óvulo heterolécito. Então a gente tem o eixo polo animal, polo vegetativo. Polo animal, polo vegetativo, que vai dar origem então ao eixo dorsal
ventral, eixo dorsoventral. Onde tinha o polo animal, vai ser a parte dorsal. Onde tinha o polo vegetativo ou vegetal, vai ser a região ventral. Tá? O eixo dorso-ventral. Aí nos óvulos isolestos, não tem polo animal, polo vegetal a princípio? Não tem. O núcleo vai estar ali no meio, mas ainda assim se forma o eixo dorso-ventral. Um lado, ali quando já tem a formação da gástrula, vai estar determinado que é a região dorsal e o lado oposto é ventral. Tem o eixo antero-posterior, né? Um lado que vai ser a região posterior, onde vai se formar a cabeça, né? Pelo menos dos bichos que têm cabeça, e com cérebro dentro e tal. E na região posterior, o lado oposto, né? Aqui nessa imagem a gente está mostrando na região posterior o blastóporo. Então a gente já sabe que isso aqui é o que? Protostomado ou deuterostomado? Deuterostomado, porque o blastóporo nos deuterostomados vai formar o ânus aqui na região posterior. E a gente tem o eixo direito e esquerdo, um lado direito e lado esquerdo, tá certo? Então aqui a gente tem um animal já desenvolvido a partir daqueles eixos, o peixinho, ó, lado dorsal, que é a parte de cima do peixe, das costas, onde vai ter aqui a coluna, né? Parte ventral, a parte do ventre, da barriga, ok? E o eixo do antero-posterior, lá na região anterior a cabeça, olhos, boca, né? A entrada do aparelho respiratório, né? As brânquias aqui. Na região posterior a cauda, o ânus vai estar aqui embaixo, certo? E o eixo direito-esquerdo, tem o lado direito e o lado esquerdo. Perfeito? A maioria dos animais triblásticos são assim. Perfeito? Então temos aqui um vertebrado, também peixe. E a gente vai falar das simetrias corporais, certo? Os vertebrados todos e uma grande parte dos invertebrados tem uma simetria bilateral. O que é a simetria bilateral? É justamente essa que eu falei, que você tem o lado direito e esquerdo do corpo que são simétricos. O lado direito é um espelhamento do lado esquerdo e vice-versa, né? Um órgão que está do lado também está do outro, né? Tem um olho de um lado, tem um olho do outro, tá certo? Num organismo evidentemente saudável, né? Perfeito? Então, enquanto a região anterior é diferente da posterior, bastante diferente, a região dorsal é diferente da ventral, né? No caso do eixo direito-esquerdo, há uma simetria dos dois lados iguais. Então, bilateral. Bi de dois e lados, lateral de lados. Uma simetria bilateral significa que o lado direito e esquerdo do animal são simétricos, são espelhados. Tá? Essa aqui é a imagem de frente, tá certo? Então, aqui o eixo dorso-ventral e a gente tem o lado direito, lado esquerdo, simétricos, espelhados. No animal está aqui um peixe, mas se vocês pensarem em um mamífero, um anfíbio, um inseto, é a mesma coisa, certo? Que outras simetrias a gente tem além dessas? A gente tem uma simetria radial. Olha, aqui a gente tem uma anêmona. O que é a simetria radial? É que, olha, você passando uma linha imaginária aqui pelo animal, você tem dois lados simétricos. Esse simétrico é esse. Mas se você passar uma outra linha, girar essa linha, ó, para aqui, você ainda tem esse lado igual a esse aqui. Se você girar ela mais para cá, ficar uma linha horizontal, você tem esse lado de cima simétrico ao de baixo, mais ou menos simétrico, né? O que não acontece na simetria bilateral, né? A simetria bilateral, como a gente viu aqui, ó, que separa um lado do outro, o eixo dorso-ventral. Então, lado direito, esquerdo, simétrico. Se eu girar isso aqui, se eu deixar ser inclinado,
O lado de cá já não seria simétrico ao outro. Tá? Então a simetria bilateral, essa divisão entre direito e esquerdo, é fixo. Né? Nas simetrias radiais, os animais que têm simetria radial, não faz sentido falar em direito e esquerdo, porque esse eixo de simetria ele é móvel, você pode girar ele aqui e você vai continuar tendo um lado que é simétrico ao outro, mais ou menos. Essa aqui é a anêmona, essa aqui é a visão da anêmona por cima, essa é a divisão da anêmona pelo lado, né? E você tem a mesma coisa, o eixo, mesmo olhando o corpo inteiro do organismo, se você girar, você ainda mantém simetria entre os dois lados. Então você tem vários eixos de simetria na simetria radial. Perfeito? E a gente tem organismos assimétricos, tá? Que é o caso das esponjas. Além de não terem diferenciação de folhetos germinativos, também não tem formação de eixo de simetria. Qual você passa um eixo pela esponja, esse tipo de esponja aqui, talvez você pudesse passar um eixo e falar que ela é mais ou menos radial, né? Mas por acaso só. A maioria das esponjas, se vai passar um eixo, não tem para onde passar eixo que você tenha dois lados simétricos. Tá? Então, nas simetrias bilateral, você tem um eixo que divide o animal ao meio em dois lados simétricos e apenas dois. Na simetria radial, que é característica dos quinidários, você pode ter infinitos eixos praticamente, né? Em que você tem dois lados, você pode traçar mantendo dois lados simétricos uns aos outros. E nas esponjas, elas são assimétricas, não existe como traçar um eixo e criar dois lados simétricos espelhados. Perfeito? Então tem esses três tipos de simetria corporal: bilateral, radial e assimétrica, ou nem é simetria, no caso da esponja.